Boas Decisões, um podcast para uma vida financeira bem-sucedida. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast da DS Private. O nosso convidado de hoje é alguém que dispensa apresentações no mundo da formação e coaching imobiliário, o Dr. Vítor Neves, com uma carreira construída a formar, a inspirar e a desenvolver profissionais de excelência. O Vítor é hoje uma referência para quem acredita que o conhecimento transforma resultados. Na DS Private temos o privilégio de contar com ele como formador da nossa rede. Neste episódio queremos perceber como se constrói um consultor imobiliário no segmento de luxo e o que é que realmente importa quando falamos da alta performance. E por que razão é que a formação contínua é a chave para fechar negócios com sucesso e com sofisticação. Vítor, antes de mais, muito obrigado por ter assistido a estar aqui connosco hoje no podcast da DS Private. É sempre um gosto estarmos juntos. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigado. Vítor. Vítor, uma primeira questão. Como é que surge a sua paixão pela formação na área comercial e imobiliária? De facto, surge há muitos anos. Eu sempre achei. Se eu tiver a liberdade de andar mesmo muitos anos atrás, dir-lhe-ia que o meu sonho na infância era ser professor de matemática. Julgo até que já teremos tido a oportunidade de dizer isso. Sobre isso. Eu achava que queria ser formado em matemática e ser professor de matemática. Então, na verdade, a vida acabou por me dar outras oportunidades. Julgo que a deusa da boa sorte, mais ou menos em 1994, acabou por me dar a oportunidade de eu abraçar o setor imobiliário. Eu era estudante ainda na faculdade e eu aproveitei no tempo certo. Portanto, conjuguei as duas variáveis da sorte, não é? Que é a oportunidade e tempo. E acabei por ir ao setor imobiliário, depois já não fui para matemática e, portanto, a minha área académica é gestão, só que eu realizava muito também em partilhar conhecimento. E a partir de 2002 ou 2003, se não estou em erro, comecei a dar formação. A minha primeira formação foi marketing para delegados de informação médica, portanto, uma área mais ou menos comercial. Mas depois, rapidamente, fui para aquela que era a minha atividade profissional. E, ao estar a fazer formação, eu teria muito mais gosto em fazer formação a consultores das marcas que fossem. Houve a oportunidade de ser o formador da APMIP, que na altura tinha outra designação, a Associação Nacional dos Mediadores, e a partir daí foi sempre a andar. Depois o ensino e depois mantive-me até hoje assim nas várias marcas, nas várias associações e nas várias E, boa verdade, está com o Grupo DS desde 2012? No Grupo DS desde 2012. Quando começamos, de facto, a área da mediação imobiliária dentro do grupo. Quando se iniciou a mediação, sim. Portanto, e para mim também foi um gosto. Podemos quase dizer que foi um bocadinho o pai. Foi o pai desta... É a doutrina formativa que eu defendo, sim. digamos assim. Digamos que o modelo que a Decisões e Soluções acaba por oferecer aos clientes é um modelo que eu defendo de alma e coração, porque é aquele em que eu acredito. Nós sabemos disso, nós sabemos bem sim. disso. Vítor, falando aqui das competências também das pessoas, que competências é que considera essenciais para quem atua num segmento? No caso da DS Private, nós trabalhamos aqui um segmento mais premium, trabalhamos acima de tudo um segmento que até queríamos uma fase inicial que fosse apenas de um determinado valor de negócio, mas que hoje, acima de tudo, apostamos claramente mais num serviço majorado relativamente àquilo que é a média do mercado. Como é que o Vítor vê, que competências é que essas pessoas devem ter para estarem nesta área, e concretamente numa marca como a DS Private? Certo. Em minha opinião pessoal, e sobretudo na DS Private, que é de facto, como diz, e que eu concordo inteiramente, onde é oferecido um serviço diferente, um serviço diferenciado. Digamos que um serviço private, as pessoas criam determinadas expectativas. E eu considero que o serviço é bom, ou é um serviço que satisfaz muito e que agrada muito às pessoas, quando uma pessoa concebe determinada expectativa daquilo que vai usufruir e a experiência supera aquilo que a pessoa esperava inicialmente. De um consultor DS Private, eu julgo que há dois pilares que têm que ser garantidos. Um deles, a parte de profissionalização ou conhecimento técnico, se podemos dizer. E o outro são as competências emocionais que a pessoa deve desenvolver para estabelecer um processo empático com todos os seus clientes. Eu julgo que o cliente private
se me permite, eu acho que é um cliente um pouco mais exigente. As pessoas do segmento de luxo, elas também não querem ser defraudadas. Eu costumo dizer, Adriano, de uma forma simples: se nós os dois formos ao McDonald's comprar um hambúrguer porque temos muita pressa e a seguir temos reuniões, nós não esperamos grande coisa. Mas se nós formos a um restaurante porque temos mais disponibilidade e queremos A conversar nossa enquanto expectativa é almoçamos, outra. nós exigimos outro tipo de Claro, serviço. claro. E se o serviço não corresponde, nós saímos defraudados. Mesmo que o serviço seja superior ao que é no McDonald's, mas não corresponde àquilo que nós tínhamos concebido inicialmente. Inicialmente. Então o que eu julgo é que uma pessoa, quando recorre a uma DS Private, espera um determinado serviço. E, de facto, o consultor devia conseguir oferecer-lhe. Então, para isso, há conhecimentos técnicos que eu considero essenciais, mesmo quando as várias agências subcontratam ou recorrem ao outsourcing a empresas que, imagino, serviços jurídicos, fiscalidade, enfim, todos eles. Mas um consultor imobiliário deveria saber os mínimos olímpicos para saber falar com o seu cliente. Portanto, eu julgo que o cliente tem uma experiência mais positiva quando sente que o seu consultor está apto. E isso é uma grande diferença de outras A marcas. geração de confiança, em boa verdade. Com certeza. Repare, não estou a valorizar nem desvalorizar marca nenhuma, até porque trabalho em todas e colaboro com qualquer uma que acho que eu sou útil. Mas, sem dúvida, que se nós analisarmos a proposta formativa de várias marcas, a minha pergunta é: onde é que existe formação em avaliação imobiliária? Onde é que existe formação em fiscalidade no imobiliário? Onde é que existe atos e contratos e regime jurídico do imobiliário? Adriano, eu não vejo isso vulgarmente. Certo. Portanto, eu vejo grandes apostas em componentes comerciais, mas não numa componente técnica. E a DS Private oferece essa formação. Portanto, eu julgo que um dos requisitos é garantido por isto: conhecimento técnico, para que os consultores sintam que a pessoa que os atende sabe o que está a fazer. Mas, por outro lado, temos que desenvolver grandes competências relacionais, se podemos dizer, emocionais, para que um cliente que recorre a uma DS Private sinta que o consultor está preparado para isso. E, portanto, é alguém que não esteja a atender chamadas, um conjunto de comportamentos que é suposto que tenham que ser... Que tem que estar lá, não é? Têm Em que boa estar verdade. garantidos. Alguém que olha nos olhos, alguém que se preocupe em perceber o que é que a pessoa quer dizer, alguém que faça uma investigação de valores, usei agora aqui um termo da programação neurolinguística, mas que faça uma investigação de valores subtil ao seu cliente para perceber de facto o que é que ele mais valoriza, o que é que ele pode dispensar enquanto critério, enquanto escolha de um determinado imóvel, para que as ofertas sejam mais de acordo àquilo que a pessoa procura. E numa lógica de proprietário, o tal conhecimento técnico essencial para se conseguir valorizar o imóvel e colocar de forma adequada no mercado, porque convenhamos, há imóveis publicitados quase que envergonham o consultor. Então, o que se espera na DS Private é que isso não aconteça. E, portanto, uma pessoa que recorre à sua marca seja atendido por uma pessoa que sabe o que faz e que lhe valoriza, que lhe dignifica o seu produto e que o posiciona num outro segmento para que ele valha essa importância. Eu julgo que é por aqui. Mas, acima de tudo, que as pessoas de facto gostem deste trabalho comercial, portanto, essa parte emocional, que seja algo que seja muito bem trabalhada, não é? E que as pessoas sintam que, de facto, este também, também tem que ter algum espírito de missão também de entregar um serviço de valor acrescentado no qual se acredita piamente. E, portanto, veste-se a camisola. Na verdade, eu acredito que no imobiliário e no exercício da mediação imobiliária, uma pessoa será mais bem-sucedida quanto mais os clientes gostarem dele. Sem dúvida alguma. E, portanto, se eu quero ser bom formador, eu quero que os meus formandos gostem de mim para gostar da matéria que eu leciono. Sem dúvida. É um gosto, como diz o outro. E os Não é? meus É sempre um alunos gosto. também, sim. O Vitor já quase que respondeu a isto, mas já agora vale a pena sublinhar também este aspecto. O que é que distingue, de facto, um consultor da DS Private de outro, de outra marca qualquer? Sim. São Com as o tais devido questões respeito, que como eu é não sei evidente. as perguntas que me vai fazer Claro. e como tinha dito que era mais interessante eu responder sem estar preparado, estarmos- e é de facto o que eu gosto, estarmos acabei abertos por lhe à- responder a uma coisa que me ia perguntar, eu peço desculpa. De qualquer forma, o que distingue é isso mesmo. O que distingue não quer dizer que uma pessoa de forma inata, pelo seu processo de educação, pela sua experiência de vida, não possa proporcionar um excelente atendimento a um cliente. Mas o que eu defendo é que tudo aquilo que a pessoa já tem é extremamente importante. Mas aquilo que nós podemos agregar-lhe e adicionar à sua postura, à sua forma de estar, que vai no trilho do que é o que é suposto para uma DS Private, melhor é. Então,
Se uma pessoa já atende bem, já gosta de prestar um bom serviço, se lhe dotarmos as ferramentas essenciais do ponto de vista comportamental, relacional, emocional e também as técnicas mais cognitivas, mais do saber, então temos aqui A conjugação perfeita. um excelente A bolo com os conjugação dois perfeita. ingredientes essenciais. Falamos agora da importância da preparação. Como é que numa venda de alto valor, porque vamos lá e queremos estar lá, o que é que conta mais, a técnica ou a empatia? Eu valorizo mais a empatia. Eu costumo dizer que se eu for um excelente profissional, mas do ponto de vista do que passa a priori, logo numa primeira fase ao cliente, se não for interessante, a pessoa pode não me dar a oportunidade de avaliar o quão bom eu poderia ser para ela. Portanto, de facto, nós temos que valorizar o primeiro contacto, temos que valorizar as primeiras impressões que a pessoa poderá ter Até de porque mim. isso também define o sucesso seguinte de toda Exato. a Para relação. que a pessoa me dê a oportunidade de lhe demonstrar o quão bom eu vou ser. Então, eu considero que a técnica é fundamental, sim, para nós sabermos o que fazemos. Nós temos que estar preparados para depois, no momento do desafio, na mediação imobiliária, os desafios são permanentes. Claro. Constantemente as pessoas dizem, aconteceu-me um imprevisto na escritura, aconteceu-me isto, e um consultor bem preparado domina. Isto é como fazermos um voo. E pode surgir ali qualquer coisa que corre menos bem, o comandante, o piloto daquela nave, ele tem que saber o que é suposto fazer para garantir a segurança. E na mediação também, o consultor tem que saber o que fazer a cada momento para garantir a segurança daquele negócio e manter os clientes tranquilos, sem ficarem excessivamente preocupados. No entanto, essa técnica é importante, mas a empatia eu acho que vem antes. E, portanto, a técnica aprende-se, a empatia tem que se cultivar. Tem que E se a sentir. consistência, e a consistência na ação que também é fundamental, portanto, Sim, e a nessa entrega de consistência na valor. ação. Nessa entrega A de valor. consistência na ação. É quase como um consultor que se permita trabalhar, é quase como ajustar agulhas na sua vida. Porque ele leva-as também para outros quadrantes. Uma pessoa que aprenda a estar de uma forma mais ecológica, do ponto de vista até das relações humanas, ele não as isola apenas num contexto profissional. No contexto Exato. familiar, social, a pessoa sabe estar de uma forma diferente e que seja mais benéfica para si e para os outros. Eu creio que sim. Já falámos também nisto, mas temos que fazer a pergunta também. O papel que tem a preparação, a técnica e a mental no sucesso de uma reunião, por exemplo. Sim, lá está. A pessoa tem que saber exatamente onde é que quer chegar, onde é que é suposto aquela reunião terminar, quais são os critérios, quais são os critérios de êxito, quais são os pontos que têm que ser trabalhadas. Portanto, a pessoa tecnicamente tem que as saber, mas, sobretudo, saber comunicar. Olha, Adriano, eu continuo a achar que a comunicação é um dos principais ingredientes para se viver. Uma pessoa que não sabe comunicar tem dificuldades na vida em vários quadrantes. Então, a comunicação eu acho essencial. E quando eu falo de comunicação, a priori é logo comigo próprio. É que se eu acordo já com um estado de espírito, com uma comunicação interna debilitada, todo o meu dia tem muito mais probabilidades de correr menos bem do que se eu acordo a falar bem comigo mesmo. E, portanto, quando eu olho ao espelho e converso com aquela imagem que vejo no espelho de uma forma construtiva, Uma forma simpática. é muito mais fácil eu estar bem com os outros todos Fazer a ao longo do abordagem dia. seguinte. E eu digo isto muito nas formações, como bem sabe. Portanto, de facto, eu considero que se uma pessoa se preparar para redefinir a sua vida, desde logo, é muito mais fácil. Depois, ao estar com os clientes, não é coagi-los. É através da persuasão, através de uma técnica comunicacional positiva, conseguir fazer a pessoa entender o que é melhor para ela sem ser coagida. Ou seja, sem haver pressões. Claro. Não sou nada a favor, portanto, a minha doutrina de formação não é agressiva, como bem sabe. Há formadores que eu respeito imenso, um bocadinho mais agressivos do que eu, e com todo o sucesso, que isso trará, com certeza, mas que eu, honestamente, se eu fosse consultor, não conseguia fazê-lo. Porque eu não consigo nunca deixar alguém sair de um estar comigo a sentir que eu empurrei a pessoa para aquela Sim, que foi decisão. pressionado de alguma maneira. Exato, não concordo. Então, é muito mais interessante, por exemplo, quando se está a negociar a venda de um imóvel ou até a aquisição de um novo imóvel, a pessoa sentir que ela é que decidiu, mas que foi apoiada, foi conduzida pelo consultor. E isso são competências que se aprendem.
Sem dúvida. Vamos falar agora da DS Private. Bem, a Certo. DS Private foi lançada há quase 5 anos, fará 5 anos, dia 17 de novembro. O Vítor, como é que tem sido a sua experiência enquanto formador da marca? Porque desde o momento zero que o é, a formar as equipas da DS Private, como é que tem sido este processo? Muito bem. De facto, há aqui uma aprendizagem, se podemos assim dizer, no grupo DS, antes de chegar à DS Private. Eu já era formador há muitos anos, quando cheguei à DS, e estava muito habituado a pessoas que já trabalhavam há muito tempo e que tinham dúvidas particulares, ou, na verdade, eu costumo dizer, pagavam para vir dar um tema. Claro. Eu ia dar um tema, ou seja, elevava ao nível de onde as pessoas já estavam. Numa graduação, elas não estavam no zero. Já trabalhavam com determinadas competências. A mim competia-me esticar a corda, subir o nível. Quando abraço o projeto de decisões e soluções, foi um grande desafio para mim, porque foi passarem-me um conjunto de consultores financeiros naquele tempo. Sim. Hoje não se pode designar desta forma, bem sei, são intermediários de crédito, mas Mas naquela era o que altura existia na altura. eram consultores financeiros, tipo, a serem consultores imobiliários. Eu partilhava com o Adriano, conheceu-me nessa altura, 2012. muitas vezes, tipo, eu tinha uma turma gigante à minha frente, e eu, então, diga-me o seu nome. Eu sou fulano tal, consultor financeiro. Portanto, eles imobiliários não eram. Mediadores Até porque não nós eram. tínhamos nas próprias lojas essa informação. Exato. Consultoria financeira, era o que Exato, existia na altura. exato. Portanto, eles não se afirmavam como consultores imobiliários, mas sim consultores financeiros. Portanto, houve até essa necessidade de mudança de chip. O mindset. O mindset tem que ser virado e inclinado para a mediação imobiliária. Esse desafio eu aprendi o que é levar pessoas do zero até aos níveis a que cada um se permite, porque depois é uma escolha pessoal. Sem dúvida. Na DS Private já estava mais treinado. O desafio era um bocadinho mais exigente, é um serviço ainda mais exclusivo, mais diferenciado, mas sem dúvida nenhuma que era traga aqui pessoas que muitas podem vir do zero. Começamos logo desde os diretores de agência, os brokers. Portanto, nem todos os brokers da sua marca já vinham do imobiliário. E, portanto, há que ensinar a base para depois... Para os elevar. Para os elevar. Foi um desafio que todos fizemos em conjunto, mas eu julgo que é conseguido, em minha opinião pessoal. Claro que há sempre pessoas, umas um passo à frente de outras, mas sem dúvida nenhuma que a estrutura que compõe a sua marca, eles não entraram todos ao mesmo tempo. E, portanto, há consultores que estão lá há um mês ou dois, que estão a dar os passos, outros que já estão há anos. E, portanto, eu E considero... há diferenças, naturalmente, porque é assim mesmo. Certo, Não é? certo. Portanto, eu considero que é um processo muito, muito positivo. E ocorrem-me logo um conjunto de nomes de pessoas da sua estrutura que eu acho verdadeiramente maravilhosas. E digo-os sempre no contexto da formação. Às vezes, assim que vejo aquela câmara acender-se, ora, cá temos uma pessoa, vamos lá explorar aqui um bocadinho o contributo que tem para nos Acima dar. de tudo, porque valorizamos muito e nós sabemos como é que temos que estar, não é? No meio do marasmo, daquilo que é a mediação imobiliária em Portugal. Mais marasmo, menos marasmo, mas naturalmente gente com muita credibilidade também. Sim, Mas aquilo em que nós acreditamos é que, de facto, esta marca tem que ser diferente das outras. E essa diferença passa naturalmente pela qualidade das nossas pessoas e daquilo que Sim, elas fazem. sim. Isto é incontornável. Se não for assim, nós não conseguimos fazer a diferença e o próprio nome de S-Private não faria valer esse seu próprio peso enquanto private. Private no sentido de um serviço mais privado, um serviço mais Diferenciado. exclusivo, diferenciado. Ó Vítor, neste momento, quase 5 anos depois, o que é que acha que a Private está a fazer diferente dos outros? Se é que está? Eu acredito que sim, que esteja. Sim, eu continuo a achar que estão no trilho certo. As coisas não são rápidas, Claro. ou não acontecem à velocidade que se deseja. Gostaríamos que fosse bem mais rápido. Todos nós gostaríamos, mas eu julgo que cada vez mais se observa na sua marca pessoas a fazer muito bem e pessoas a saberem exatamente o que é que querem. E quem já sabe o que é que quer, é como se houvesse aqui uma transmissão de ADN, quase, que acaba por entrar dentro delas e elas assumem aquela forma de estar e aquele sim é um consultor DS Private puro. Há outros em construção, outros que ainda nem perceberam muito bem. O que eu acho é exatamente isso. O que eu acho é que as pessoas, quando percebem o que é certo fazer no momento certo, e esse processo às vezes é que demora um bocadinho mais, Pois é. que de facto, percebido isso, que aquela engrenagem Depois tudo se começa a alinha. funcionar, tudo se alinha É. e as coisas naturalmente evoluem. A verdade é que, no início, antes das pessoas compreenderem exatamente o que é, na verdade é um pouco mais difícil.
Este processo é um pouco mais difícil, Até, mais mas isso é exigente. até com os diretores, muitas Sim, vezes, com os sim, donos das é lojas. mais difícil. Porque uma grande parte daqueles que temos muitas vezes até são oriundos da área da gestão, tiveram empresas, portanto, são pessoas já com alguma maturidade também profissional e também etária, eu diria, mas que quando chegam à atividade acreditaram nela, perceberam que de facto ela tem um valor muito interessante a todos os níveis, que o serviço é distinto, que a marca é distinta também, mas também esse processo, esse delta T, esse tempo em que a pessoa entre aquilo que é o momento zero e o momento em que ela percebe o que é que ela própria tem que fazer enquanto líder Certo. e aquilo que tem que transmitir à sua equipa, eu diria que isto percebido, aquilo começa a funcionar. Se me permitir, e para as pessoas que Claro que nos sim. escutam, eu acho que é interessante até perceber isto. Repare, na DS Private, que tem um serviço diferenciado e que não aceita negligenciá-lo, Não, não se permite, por exemplo, um anúncio de imóveis que viola regras legais no absolutamente. nosso país. E eu acho isso o máximo. O Adriano sabe que eu identifico-me totalmente com isto e tudo o que é ilegal não vamos fazer. Sem dúvida. Portanto, é isso que transmitimos na formação. E de vez em quando, sobretudo numa fase inicial, porque depois isso acaba, mas numa fase inicial, quando alguém abraça o seu projeto, um consultor, um diretor, seja quem for, comenta sempre na formação comigo: mas eu vejo na minha zona um conjunto de imobiliárias que colocam imóveis sem certificado Por energético, exemplo. sem mencionar o valor unitário do imóvel, sem dizer a área útil, ou sem saberem o que é área útil, que muitos confundem com a área bruta privativa, e que traz vantagens competitivas à outra marca, porque teoricamente os imóveis são mais acessíveis, mesmo que fosse o mesmo. E aquilo que me cumpre dizer é, pode ver tudo isso, mas não é numa DS Private. Sem Na dúvida. DS Private isso não pode acontecer. Ou seja, num serviço de determinado segmento que se exige o cumprimento de um conjunto de critérios, as pessoas, eu julgo que uma pessoa ao saber isto, nem gostaria de saber que o seu imóvel está a ser banalizado, Em bom rigor, vulgarizado. em bom rigor, não é? De facto, não, Certo? não tem que ser Ou assim. seja, Não deve. apesar de ser mais complexa, é mais complexo o trabalho, as pessoas têm que saber muito mais coisas e têm que cumprir muito mais coisas, mas eu julgo que isso é motivo de orgulho. Se eu fosse um consultor DS Private, eu nunca olhava para as outras marcas como eles têm mais sorte do que eu que podem fazer isto. Eu olhava, Pelo contrário. pelo contrário, Pelo contrário. olha a qualidade do que eu faço em relação aos outros. E isso continua a dar-me orgulho enquanto formador na sua empresa. Obrigado, Vítor. Sim, mas de facto também, não só na DS Private, mas eu diria que dentro do grupo DS, que esse rigor, Certo? essa forma de estar que tem que estar alinhada com aquilo que são os Sim, próprios valores, sim, até porque são atividades fiscalizadas e sim, controladas pelos devidos reguladores com quem nós trabalhamos. Trabalhamos na área imobiliária com o IPIC, trabalhamos na área do sim. crédito com o Banco de Portugal, que é o regulador, e com outras áreas, como por exemplo o caso da ASF, também na área seguradora. Portanto, eu diria que contrariar aquilo que é a própria lei, Certo. que é algo que de facto não deve ser feito. Agora, quando as pessoas de uma forma permeável Mas que se é. permitem a fazer Sim. outras coisas que não são as recomendáveis, eu diria que isso não tem lugar não só na DS Private, mas no próprio grupo nós No grupo DS isso não subscrevemos, não subscrevemos isso, Não se defende, efetivamente. sem dúvida, não é só na DS Private. Mas na sua, tipo, não pode haver nenhuma violação Não, disto. absolutamente, De modo nenhum. absolutamente. Porque um serviço de exclusividade, um serviço diferenciado, um serviço em que o cliente se sente diferente e totalmente protegido, isto tem que estar garantido. Até porque nós creio eu. acreditamos, Vítor, que a partir do momento em que nós conseguimos ter esta constância de entrega de valor acrescentado aos nossos clientes, mesmo ao nível de valor médio dos imóveis do segmento de mercado em que estamos a trabalhar, que a consequência de um bom trabalho é consequência também de um aumento natural da atividade e dos próprios segmentos que vão recorrendo aos nossos serviços. Eu estava a ouvi-lo e a apetecer-me dizer aqui uma loucura e que não vou resistir. Força. Um consultor DS Private, quando vai almoçar com os seus clientes, nunca poderá começar a comer antes deles. Portanto, o que eu quero concorda com a metáfora. Concordo Portanto, o que se perfeitamente. pretende é o que é um conjunto de competências Sim, sim. que não pode haver margem. Não, para- não pode haver falhas. Não pode haver magelha. Não há Tem que lugar a haver um falhas. processo de identificação. Claro. Ou seja, um cliente DS Private que quer um imóvel de determinado valor, quer um serviço com determinados com uma exigência em determinados critérios, tem que se identificar com aquele consultor. Ou seja, ele não pode achar que a postura corporal que o estar do consultor é muito dispar Da dele. daquele que ele, dele, com sem que ele se sente bem. Sem E, dúvida. portanto, quanto mais próximos estiverem, melhor. Eu acho que é Melhor isso que negócio. o Adriano procura Sim, para a sua sim, equipa. sem dúvida. É as pessoas estarem alinhadas nesse comportamento
mas depois não podem ser vazias. Depois, Tem que haver quer conteúdo. dizer, Tem que haver conteúdo. exato, não Tem que pode haver haver consistência. não pode haver só uma embalagem E depois e tem o que haver a parte conteúdo ser técnica, zero. naturalmente, tem que fazer o Claro, resto. claro que sim, é isso mesmo. Vítor, falamos de tendências de mercado. Que tendências é que o Vítor acha que estão a emergir na formação comercial de topo? Muito PNL, muita inteligência artificial. Quer falar um bocadinho do PNL e da IA, um bocadinho... Posso falar. As nossas formações todas Sim. têm PNL, como já sabe. A não ser as técnicas, que são técnicas, Claro. e que é aquilo mesmo, todas as comportamentais, todas as comerciais têm sempre PNL. Para mim, PNL é como andar de bicicleta. No momento em que aprende, coloque-se em cima de qualquer uma, andará sempre. E, portanto, é uma ferramenta que temos para a vida. Enquanto esse modelo de compreensão, de comunicação, de interação connosco e com os outros. Portanto, a PNL eu acho fundamental. E o coaching. Onde é que eu quero chegar? Quero-me projetar a quê? O que é que eu quero para mim, nesta atividade profissional, para a vida, para o que quer que seja. Portanto, eu acho absolutamente essencial. A inteligência artificial hoje não pode ser vista como um substituto do meu ser. Tem que ser vista como um complemento. E se os consultores da S-Private começarem a adquirir competências de manuseamento, de utilização de recursos, de apps, que lhe vêm trazer uma maior qualidade de serviço e uma experiência alargada ao cliente, eu acho que é espetacular. Portanto, Fantástico. sem dúvida nenhuma que, olha, tendências é de facto ele estar cada vez mais alinhado com aquilo que é suposto e também dotar-se dos conhecimentos essenciais das novas tecnologias, de tudo o que é São vanguarda, incontornáveis para todos os efeitos, de tudo o que é a vanguarda das Claro, tendências. claro. Eu acho que sim. Eu concordo também. E como é que acha que será o consultor de luxo do futuro? É uma pessoa adaptada. É um homem tecnológico, com acesso à tecnologia, com manuseamento fácil da tecnologia, que valoriza as relações interpessoais e que depois dá uma experiência alargada com recurso a tudo aquilo que ele pode chegar, não é? Adriano, quer queiramos, quer não, não há ninguém que hoje apanhe um táxi só porque não tem outras hipóteses, porque temos os Ubers, temos isto. Ou seja, a tecnologia veio ajudar-nos a muito. A inteligência artificial vem facilitar esse Claramente, manuseamento claramente. e a experiência. E muitas vezes nos cursos, basta, por exemplo, na criação de um anúncio, utilizar o chat GPT e ele já sai muitíssimo melhor do que se eu escrever um texto Sem dúvida. a dizer com 2 roupeiros e 3 varandas e não sei o que não tem graça nenhuma. Portanto, um cliente que recorre à DS Private, se os consultores de facto adquirirem os conhecimentos necessários de todas as áreas, porque a inteligência artificial não é só o chat GPT, é um conjunto de coisas. Eu acho que vai ter uma experiência muito mais satisfatória e muito mais de acordo Ou com seja, aquilo. evoluir e até antecipar-se em relação a algumas situações e, portanto, ia fazer disso de facto a sua bandeira Certo. e, portanto, fazer essa diferença. Certo. Portanto, é alguém que tem que estar muito bem nesta vida e na Second Life, que é na nuvem. Portanto, é alguém que tem que estar muito no digital, Sim. muito a utilizar a tecnologia ao seu dispor, a inteligência artificial, tecnologia de informação e de divulgação das coisas. Portanto, tem que ser alguém de vanguarda. Concordo. Vítor, e que conselho deixaria a quem quer entrar ou evoluir no universo da DS Private? O que é que gostaria de dizer a esse nível? Perceber que vai ser uma doutrina de vida. Portanto, que vai adquirir competências não só profissionais, interessantes, muito interessantes até. Adriano, se me perguntarem se eu fosse um consultor da S-Private, no fim de eu aprender o que tinha que aprender e na evolução permanente, porque ela existe, como é que eu me sentiria? Eu sentiria-me melhor comigo próprio, enquanto pessoa. Eu, quando sinto que aprendo mais coisas, mais áreas, eu fico mais feliz, porque sinto-me mais capaz. Claro. Importante não é o estacionar de Ferrari num jantar que vou ter consigo. Importante é eu ser um Ferrari na conversa que tenho consigo, mesmo que tenha chegado a Renault Clio. Mas os consultores da S-Private, eu julgo que poderão experienciar isso em relação a algumas, digamos assim, outras marcas, em que apenas os ensinam a vender casas. Aqui não se ensina a vender casas, ensinam-se a ajudar as pessoas naquilo que elas mais necessitam, na compra ou na venda do seu imóvel, dando-lhes a informação toda necessária para que as pessoas decidam
ajudando essas pessoas. Ou seja, uma pessoa que vem para a DS Private é alguém que começa a olhar para os outros de uma forma diferente. Na família, nos amigos, no trabalho, nos clientes, adquire uma postura mais polida, se me permite dizer, talvez mais polida, mais educada. Torna-se mais private, é boa verdade também, Mais não é? private, o que é que eu lhe ia dizer? Eu estou a tentar fugir à expressão, mas a verdade é que é uma pessoa que tem que ser private. Claro, sem dúvida alguma. Vítor, muito obrigado por esta nossa conversa, pela sua... Tem sempre uma agenda complicadíssima, portanto, pela sua também disponibilidade para estar Foi um aqui gosto. connosco hoje. Foi um gosto. Já sabe que é um gosto também tê-lo na DS Private, também conto consigo como amigo já há bastantes anos e, portanto, o que eu lhe desejo é o que eu desejo para mim. Portanto, é sempre muito sucesso, muita saúde, sempre tudo a crescer no bom sentido e um bem-aja por ter estado aqui connosco hoje. Eu gostaria de lhe dar a palavra de despedida também, ou não sei se tem que ser o Adriano, mas se for, diga-me outra vez no final qualquer coisa. Acredito que desejo o maior sucesso para a DS Obrigado, Private. Vítor. Para mim é um gosto ter tido estes anos todos de colaboração na Decisões e Soluções, no grupo DS. No seu projeto em concreto DS Private, como sabe, tenho na maior estima. E no maior Obrigado. conceito de amizade, nós trabalhamos em conjunto tantos anos. É verdade, E já são quando o bastantes. Adriano progride para esse seu novo Já desafio são da DS 13 já são Private 13 anos. e me lançou o desafio, eu disse claro que sim, conte sempre comigo e, portanto, continuo a dizer-lhe estas palavras. Enquanto sentir que lhe sou útil, conte sempre comigo, porque independentemente de ser o coordenador nacional da DS Private, para mim é um amigo para a vida e é um verdade, gosto é estar aqui consigo. Vítor, mais muito uma obrigado vez. pelas suas palavras também, mas não tenha a menor dúvida que o sentimento é exatamente o mesmo e é mútuo. Muito obrigado, Vítor. Um Obrigado, bem-aja. João. Tudo a correr pelo melhor. Muito obrigado. Obrigado. Não perca todas as semanas as conversas que lhe permitem boas decisões nas redes sociais do Grupo DS. Veja o programa Boas Decisões aos sábados às 12 na TVI. Até para a semana.